Timóteo me conheceu com uns 15 anos de idade e me apresentava para as pessoas. O Timotinho, meu filho, meu sobrinho. A família dele tinha vergonha dele, a verdade é essa, tinha vergonha. Eles sabiam minha relação com o Timóteo, mas não aceitavam. O período que o Timóteo passou necessidade, ninguém da família o ajudou. Revelações polêmicas e até brigas no mundo artístico que deixaram mágoa. Lembranças que podem fazer parte de um livro. Eu vou lançar o livro, que queira eles não, porque é uma história minha com o Aguinaldo. Timotinho diz que Kate, a filha adotiva de Aguinaldo Timóteo, gostou da ideia. E depois que o Timóteo veio a morrer, ela tem tido contato diariamente comigo. A gente fala pelo telefone e falei da ideia do livro, ela falou, ó, se depender de mim, estou à disposição. Mas Kate diz que não foi bem assim. Ele tinha dito que tinha pedido minha permissão, que eu tinha deixado, mas ele não entrou em contato comigo, não me ligou, não falei com ele, eu não dei autorização para ele. Daqui a pouco a gente conta os detalhes dessa guerra. Desde a morte de Aguinaldo Timóteo, o nome e o legado do artista seguem gerando notícias e discussões. Infelizmente, é muito ruim ver isso, porque a gente achava que eram pessoas que gostavam dele pelo que ele era, pela pessoa que ele era, e a gente vê que não era. Era tudo por causa do dinheiro, por ele ser um famoso. Em quase 60 anos de carreira, Aguinaldo Timóteo lançou mais de 70 discos. Pegarei novamente a sua mão. E o vozeirão potente fez dele um dos cantores mais populares da música brasileira. Vaidoso, Aguinaldo se garantia. Você sabe que às vezes eu sou metido a besta, porque eles perguntam quem é o melhor cantor do Brasil, eu falo, sou eu. Eu não podia botar música de ninguém no carro se não fosse dele. E só escutava Aguinaldo Timóteo. Se eu vou escutar outro cantor, eu sou o melhor deles todo. Ninguém briga, ninguém fala, ninguém chora. São essas lembranças que Damião Chá da Silva, o Timotinho, quer compartilhar com os fãs de Aguinaldo. Um homem generoso, que ajudava 61 famílias carentes. Ele promete contar os bastidores de histórias envolvendo também Aguinaldo e outros famosos. Além do livro, ele quer criar um museu em homenagem ao cantor. Só que estes planos desagradaram o inventariante do processo, responsável pelo legado de Aguinaldo Timóteo, e também a família do artista. O Aguinaldo Timóteo deixou uma herdeira. Além da herdeira, ele tem os herdeiros legatários, que dentro dos herdeiros legatários tem a família biológica e eles precisam ser ouvidos. Sidney administra um patrimônio avaliado em 16 milhões de reais, fora os direitos autorais e de imagem do artista. Ele é também tutor da filha adotiva do cantor, Kate Evelyn Timóteo, de 15 anos. A principal herdeira do artista atualmente mora em São Paulo, com a mulher que a criou, Maria do Rosário, que trabalhou por anos com Aguinaldo Timóteo. Estou estudando, estou de férias agora, mas logo vão voltar às aulas, eu estou animada, estou me dedicando para ir bem nas provas. Ganhei 2 cachorrinhos, são muito lindos, o Alemão e o Hércules. Estou vivendo uma vida legal. Na época em que o testamento foi feito, o Domingo Espetacular mostrou com exclusividade a alegria de Aguinaldo Timóteo ao assinar o documento. Aguinaldo, você pode me dizer o que você acabou de assinar aí, por favor? A minha despreocupação. E como é o nome dessa sua despreocupação? Hoje a minha despreocupação, minha preocupação alucinante é a minha filha, desde março de 2008, Kate Evelyn Cologne, que eu espero que a partir de hoje chame-se Kate Evelyn Timóteo. Kate, como filha adotiva, ficou com 50% do patrimônio. No testamento, recebeu mais 25%. Ou seja, 75% dos bens foram deixados para ela. Os irmãos Rutinete e Cícero herdaram cada um 7,5% do total dos bens. E os afilhados Márcio e Marcelo, 5% cada. Maria do Carmo, outra irmã do cantor, ficou com um apartamento em usufruto, ou seja, enquanto ela viver.
O que eu tentei, na verdade, estou tentando, e eu espero que a gente consiga isso, é um acordo com a família para que a gente encerre logo o testamento, encerre também esse inventário e cada um vai receber o que é seu por direito, que foi deixado no testamento e que vai estar estipulado na partilha no inventário. Entre o patrimônio deixado por Aguinaldo Timóteo está esta casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A mansão de 600 metros quadrados, com 2 andares, 5 quartos e piscina, está fechada e sem manutenção. Pessoas próximas ao cantor dizem que aqui tem um acervo enorme de Aguinaldo Timóteo. O casarão deve passar por uma grande reforma, mas o destino do imóvel é outro motivo de controvérsia. É nessa casa que Timotinho pretende criar um museu. Quadros, troféus, objetos pessoais de Aguinaldo Timóteo estão guardados aqui. Como o advogado está com dificuldade e a família de manter a casa, que é um custo alto, tivemos a ideia, eu e alguns artistas, de criarmos um museu. Porque daí para a gente trazer leis de incentivo, tal e coisa. Mas a novidade está dando o que falar. Sidney não aprova os planos de Timotinho. A partir do momento que o Aguinaldo Timóteo morreu e abriu o inventário, precisa ser respeitado a decisão dentro do processo. Então não é qualquer um que vai fazer o que quer e bem entende. Os irmãos de Aguinaldo também se manifestaram contra. Em nota ao Domingo Espetacular, a irmã do cantor, Rutinete Timóteo, chama Damião, o Timotinho, de mentiroso e o acusa de fraude e estelionato. Segundo ela, Timotinho desconsidera que o patrimônio do cantor tem pelo menos 6 herdeiros. O Domingo Espetacular tentou marcar uma entrevista com Rutinete, mas ela não aceitou falar. Olha só, eu não posso falar com vocês não, tá? É hora do meu advogado, tá bom? Tudo bem, então. Muito obrigada, Ruth. Obrigada a você e bom dia. Bom dia. O inventariante também questiona a atitude de Timotinho após a morte do cantor. Assim que o Aguinaldo Timóteo morreu, eu recebi uma ligação dele. E ele ficou sabendo que tinha um testamento. E o que ele perguntou para mim ao telefone? Doutor, o Aguinaldo Timóteo me colocou no testamento e a minha resposta foi pontual para ele. Por que ele haveria de deixar para você alguma coisa? Gente, sabe o que está acontecendo? Dinheiro. Todo mundo quer tirar uma casquinha dos 56 anos de trabalho do Aguinaldo Timóteo. Segundo Sidney, este áudio comprova o que ele fala. Na gravação, Timotinho fala da possibilidade de testemunhar contra outro afilhado de Aguinaldo Timóteo, Marcelinho, que moveu uma ação na justiça para ser reconhecido como filho afetivo do cantor. Entrando como testemunha, quais os benefícios que eu teria para isso, com isso? Timotinho nega as acusações. Estou aqui falando para vocês que eu não faço questão e nem quero participar do testamento, porque se eu quisesse, eu teria condições de pedir o Timóteo para me colocar. Como é que está a sua situação, sua vida hoje? Então, eu me tornei produtor de eventos. Então, hoje eu sou um cara feliz, bem resolvido. Decidido, ele diz que vai publicar suas memórias com Aguinaldo, mesmo sem autorização dos parentes do cantor. A família pode proibir o Timotinho em falar dessa relação que ele e o Aguinaldo Timóteo tiveram em vida? Pode ser alguma. Ninguém pode proibir ninguém de contar sua própria história. Essa advogada, especialista em direito autoral, explica ainda o que diz a lei sobre uma publicação não autorizada. Primeiro, não precisa de autorização, porque nem as biografias precisam. E segundo, que ele está contando uma história própria, uma história que ele viveu com Aguinaldo Timóteo. Então, mais ainda, nem chega a ser uma própria biografia, chega a ser um livro de memórias dele, dos momentos que ele viveu com Aguinaldo Timóteo. Sobre o memorial que Timotinho quer criar na casa onde o artista viveu, a especialista diz que a situação é diferente. Como ele está entrando num patrimônio da família que já está arrolado no inventário, ele vai precisar da autorização da família. Para Timotinho, o compromisso dele é manter viva a obra de Aguinaldo Timóteo. Eu quero realizar o livro
certo de eu fazer, que é a minha história com ele. A questão do museu, na verdade, agora eu vou pedir meus advogados que me oriente como proceder isso. Já para Kate, o mais difícil de toda essa história é lidar com a ausência do pai. Fazem 2 anos que ele se foi e todo dia é uma saudade muito grande. A gente fica lembrando das coisas que ele fazia, dos momentos, de como ele era em casa. E dá uma saudade de não ter ele pra a gente poder abraçar, poder escutar a voz dele. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu.